Fala galera! Sejam bem-vindos aí para o nosso último vídeo de conteúdo. Primeiramente queria agradecer aí todo mundo que assistiu qualquer um dos vídeos anteriores, todo mundo que curtiu, que compartilhou. Muito obrigado mesmo. É os primeiros vídeos que eu faço no meu canal e minha principal ideia é compartilhar conhecimento, né? Sempre ajudei muitos amigos meus a vir para a área de desenvolvimento iOS, sempre tive muito essa paciência de orientar, de passar um passo a passo, né? Não adianta um júnior querer aprender conhecimento de sênior. Então tem ali um roteiro em que cada pessoa tem que ir evoluindo o seu conhecimento. Então essa série de vídeos aqui é ligada a isso, é ligada a gente cada hora aplicando um conceito, a gente melhorando o nosso código. Então a gente discutiu muito bem em cada um dos vídeos. É um tema muito importante, certo? Quem não viu nenhum dos vídeos anteriores ou viu só parte, eu recomendo ver a sequência, porque a gente pega um código aqui antes do primeiro vídeo e a gente vai transformando ele vídeo a vídeo, aplicando um conceito bacana de programação, aplicando uma arquitetura de software, aplicando um padrão de desenvolvimento e mudamos completamente a qualidade do nosso código, certo? Então, obrigado quem está vendo aí, obrigado quem viu cada um dos vídeos, curta, compartilha e bora pro nosso último vídeo, galera. Vamos lá. Já vou até marcar aqui, ó, transformar em VIP. E já vou deixar um spoiler que vai ter uma surpresa aí, um vídeo de fechamento. Beleza? Então vamos lá. Vou puxar aqui, arrastar aqui. E vamos que vamos, turma. Vamos conversar hoje de VIP. Para quem não conhece, VIP é uma arquitetura. Então, opa. Vamos começar aqui só com o texto mesmo. Então vou escrevendo aqui algumas características, beleza? Então é uma evolução do MVVM. Então a gente começa no MVC, é o primeiro padrão ali que a gente aprende, é o mais simples. Aí depois vem o MVVM, que a gente fez lá no nosso primeiro papo, no nosso primeiro vídeo. Só que o MVVM ele ainda não é suficiente. A gente precisa continuar melhorando a nossa arquitetura, sempre. Não estou falando só de padrão arquitetural, estou falando de qualidade de código. A gente precisa sempre estar melhorando nosso código. Mas uma melhoria relacionada a padrão de arquitetura, né, é usar o VIP. Ele é uma evolução do MVVM. E a principal característica dele consiste em quebrar a ViewModel em Presenter e Interactor. Então, se a MVVM é caracterizada por tirar regra de negócio da ViewController, vou colocar aqui, ó, tirar regra de negócio da ViewController, certo? Então, a gente criou uma nova classe para fazer o MVVM. A gente criou a ViewModel com a ideia de diminuir o código da ViewController. E só de criar a ViewModel a gente já teve vários ganhos, né? Por exemplo, o teste unitário. Só que agora, galera, a gente vai fazer um outro passo. A gente vai quebrar a ViewModel e adicionar mais uma nova camada. Certo? É como se a gente estivesse criando mais uma. Então a gente pega essa ViewModel, parte da responsabilidade dela vai para a Presenter, parte vai para Interactor. Beleza? Vou mostrar aqui o desenho da arquitetura. Então, essa daqui é a nossa arquitetura, certo? Vou só colocar uma ViewModel aqui do lado para a gente ver. A ViewModel aqui, então basicamente o coração dela está na ViewModel, né? A gente tem a nossa View, Model a gente usa conforme a necessidade, mas a maior parte da importância está na View e está na ViewModel. Agora, com o VIP, a gente tem mais uma camada.
E aí eu traço até a imagem aqui, já deu até um spoiler, que o VIP é muito parecido com o Viper. Então não sei se vocês já ouviram falar do Viper, se vocês já ouviram falar do VIP, mas são duas arquiteturas muito parecidas. E as duas têm Presenter, as duas têm Interactor e as duas são uma evolução da View Model, do MVVM, certo? E qual que é a principal característica entre as duas? Principal diferença entre VIP e Viper? Bom, o Viper é unidirecional e o VIP é um ciclo. Então, como vocês podem ver no desenho, a gente tem a nossa view, beleza? Nossa view controller. A nossa view controller no Viper, ela comunica com a presenter apenas. Então, ela notifica a presenter e recebe evento da presenter. A presenter, por sua vez, ela comunica com a interactor e recebe evento da interactor. Então, é unidirecional, como vocês podem ver. É muito parecido com a view model. Imaginem que a interactor do Viper é a service e a presenter é a view model. Funciona da mesma maneira. Do jeitinho que está o nosso código hoje. Nosso código hoje é um MVVM, que a gente tem view controller, que comunica unidirecionalmente com a view model, que comunica unidirecionalmente com a service. Então, no caso aqui do Viper, a gente tem uma camada a mais. A gente tem a view controller, que comunica unidirecionalmente com a presenter, que comunica unidirecionalmente com o interactor, e a interactor comunica unidirecionalmente com a service. Entenderam? Então, ele vai e volta. E o VIP, a maior diferença é essa, que é um ciclo. A view notifica a interactor, que notifica a presenter, que notifica a view controller. Então não tem essa comunicação unidirecional. E qual que é o ganho do Viper? Bom, tem prós e contras em usar o VIP e o Viper. Eu particularmente, vou colocar aqui eu particularmente prefiro o VIP. Por quê? Porque é mais simples essa comunicação, ela fica mais fácil de entender, mais compreensível em ciclo. Isso na minha opinião. Bom, os ganhos são os mesmos. Ao usar Viper e VIP, a gente tem os mesmos ganhos, que eu vou falar qual. Mas por que eu gosto mais dessa? Porque essa comunicação em ciclo, eu acho ela menos custosa em questão de código. A gente escreve menos código. É mais fácil de entender, porque, pensa comigo, uma informação que vai e volta no Viper, ele sai do Viper, vai para a presenter. Bom, um movimento. Vai para interactor, 2 movimentos. Volta para a presenter, 3 movimentos. Volta para a view, 4 movimentos, certo? Aqui no VIP, a view fala com o interactor, 1 movimento. Interactor fala com a presenter, 1 movimento. Presenter fala com a view, 3 movimentos. Então, como vocês podem ver, é mais simples, é menos custoso fazer essa comunicação no VIP. Isso é a minha opinião. Beleza. E quando a gente usa quando a gente usa o VIP, pessoal? Bom, maneira simples, direta, projetos grandes. Projetos que tem que ter grande testabilidade. Então, por exemplo, hoje na empresa que eu trabalho, para a gente subir um pull request, 70% de nosso código tem que estar testável. Tem lugares que é 80%. Então, a gente tem que fazer uma arquitetura que aumenta a testabilidade. E como eu falei em vários vídeos, pessoal, como que a gente aumenta a testabilidade? Aplicando CRP em objetos. Princípio da responsabilidade única do Solid. E
Da onde que vem a ideia de quebrar View Model em Presenter Interactor? CRP. A gente está dividindo, certo? A gente está quebrando a responsabilidade de um objeto em dois. Beleza? Então, isso facilita muito nossos testes unitários. Nossas funções ficam menores. Elas ficam mais unitárias. Os testes delas são mais simples. Beleza? Então, projetos grandes, projetos sem ter grande testabilidade. Às vezes você tem um MVVM no seu projeto, mas tem a tela home que é gigante. Pô, talvez seja interessante apenas na tela home você aplicar o VIP ou o Viper. Então, vou colocar aqui, ó, telas com muitas funcionalidades. Home normalmente é uma tela dessa. Beleza? Então é isso, pessoal. O VIP é uma evolução do MVVM. O VIP é muito parecido com o Viper. A maior diferença é a comunicação, que no Viper é unidirecional e no VIP é um ciclo. Beleza? Eu particularmente prefiro o VIP porque é mais simples essa comunicação. Você faz menos código, ok? E quando você usa o VIP, projetos grandes, projetos têm que ter muitos testes unitários, projetos que têm várias equipes e essas equipes mexem nesses códigos, dão muita manutenção, então a gente precisa ter mais Solid aplicado a nossa arquitetura. E aplicando mais Solid, a gente cai no VIP, que aí a última informação, VIP é conhecido como Clean Swift. E para quem conhece o Uncle Bob, o Robert Martin, certo? Que tem aquele livro Clean Architecture, ele fala sobre a arquitetura limpa. Ele faz a proposta dessa arquitetura. Essa arquitetura voltada para o iOS, para o Swift, a arquitetura que foi desenhado, que foi proposto é o VIP. Beleza? Então é conhecido como Clean Swift. Então a teoria basicamente é essa, pessoal, é simples. Igual eu falei, pô, a gente tem o MVC, foi para MVVM. Criamos a View Model, tranquilo. Pô, a gente tem MVVM, fomos para o VIP. A gente dividiu a View Model em duas classes, ok? E uma coisa que eu estou esquecendo, que é muito importante, vou colocar aqui, né? Na Presenter. O que fica na Presenter, pessoal? Regras e lógica de apresentação. Regras e lógica de apresentação e manuseio de dados. Então, manuseio de dados para apresentação na View. E na Interactor, o que fica na Interactor? Regras de negócio, comunicação com service, use case, repositories, que mais? Repositories, facades, lógica de estado, né? Então ver se o usuário pode fazer aquela lógica, se ele está logado, se ele está com saldo, se conta está autenticada. Então todo esse tipo de lógica, que não é apenas pegar dados e trabalhar com eles para colocar na tela, vai ficar na Interactor. Então, a princípio, vai ser muito comum ver Interactors, ela comunicar com o Service, fazer o tratamento desse retorno da Service, se deu sucesso, se deu falha. Essa lógica de estados, ver se o usuário, qual tipo de usuário que é, se ele pode ou não pode fazer aquilo, tratar esses estados. E na Presenter vai ser o manuseio de dados, de dados que chegam no Interactor. A gente pega esses dados, organiza eles para apresentação na View Controller. Beleza? Então é isso, pessoal. Bora pro código agora, senão a gente só fica falando de teoria. Demorou? Se
tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Vou postar isso daqui depois na descrição do vídeo. E mais um detalhe, o VIP ele aumenta também a reusabilidade, certo? Não é o VIP que aumenta a reusabilidade, é a aplicação do Solid. Quanto mais Solid, mais reusabilidade. E o VIP ele está mais de acordo com o Solid. Então, beleza. Pessoal, antes da gente ir para o VIP, eu gostaria de fazer uma alteração aqui no código que vai facilitar nossos testes unitários. Reparem que a minha função da service, que é a getCarnival, ela usa uma closure, certo? E é muito comum a gente ver closure em chamadas de API. Só que a closure eu não gosto muito dela, porque... Cadê a função que não viu o model? Porque uma função fica muito grande. Aqui eu já até mudei o código para adiantar. Mas o que eu fiz aqui, ó? Reparem só. A gente bate na função. Essa função, pela closure, dá para nós um retorno. Isso tudo aqui no escopo dessa função, ó. Aí dá para nós esse retorno, que cai aqui, que a gente trata o retorno. Aí é que chama essa função que trata o sucesso, que chama essa função que trata os eventos especiais. Então, tudo isso em um escopo. Para testar isso daqui, igual a gente fez no último papo, é difícil. A gente tem que ficar trabalhando com a inserção do resultado da closure. A gente tem que falar quando a closure vai dar sucesso e quando vai dar falha lá no nosso teste unitário. Então, eu particularmente acho que deixa o nosso código mais confuso. E eu gosto muito de usar delegate. Então, a gente vai mudar para usar delegate. Então, nossa service aqui, não vou usar mais essa função com closure. Eu vou usar essa função que não passa nenhum parâmetro. Beleza? getCarnivalData. Aí aqui embaixo eu tenho ela. Eu não vou usar mais a closure, então comento. Vou usar essa sem parâmetro. Essa função que lida com a resposta, ela não vai precisar mais passar a closure como parâmetro. Então vou comentar aqui e vou usar a função sem closure. Então eu passo só essas informações de evento e a resposta, o tipo do evento e a resposta da API. Então comentei aqui, ó, a única diferença é que não tem closure no final. Beleza? Aqui mesma coisa. Aqui mesma coisa. Aqui, então quando a gente usa closure, o nome do parâmetro geralmente é completion, a gente ativa o completion para essa informação chegar na classe que está esperando, certo? Não vou fazer isso. Eu vou chamar quem? O delegate. Então agora vai ser o delegate que vai mandar essa informação para trás. Beleza. Estou chamando delegate. Aqui eu não vou passar erro. E meu delegate já estava pronto aqui, o protocolo. Já tinha variável. Eu fiz isso antes aqui do vídeo, já para deixar um pouco preparado. Então esse delegate, ele já existia para a função de getBrHolidays. A getBrHolidays ela já foi feita sem completion. Ela nunca foi feita assim com completion. Ela já foi feita desde o início usando delegate. Então agora a gente está usando delegate tanto para o getBrHolidays
Aí tem a função de falha, tem o delegate de falha de sucesso e agora também para o get carnaval data. Tem a função de falha e o de sucesso. Beleza? A gente teria que mudar isso da nossa ViewModel, mas a gente não vai mexer mais na ViewModel. A gente já vai partir para Presenter e Interactor, pessoal. Bora lá? Aí só um comentário antes da gente partir para a mão na massa. Vamos só pensar aqui o que faz sentido tá na Interactor, o que faz sentido tá na Presenter. Bom, igual eu falei, Presenter é lógica, é manuseio de dados para apresentação. Então vamos bater o olho aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, tudo manuseio de dados. A gente está criando, ó, a gente está criando o dado para adicionar lá no array de conteúdo, que é o array que vai, né, que vai entrar como conteúdo da table view. Então a nossa table view, ela observa esse array cells. Então isso daqui, olha para você ver, esse pedaço de código, ele faz uma lógica de ver se tem conteúdo especial, se tem conteúdo de carnaval, se tem conteúdo de bloco, se tem conteúdo de festa. E se tiver, ele cria um modelo de dados e adiciona chama essa função para adicionar no array. Então, pessoal, isso daqui é um manuseio de dados claramente, certo? Essa função aqui também. Essa função verifica se já teve retorno das 3 chamadas de API, certo? Porque a gente espera 3 retornos, de carnaval, de blocos e de festas. Então, se tiver, ele esconde o loading, e aí se deu erro, ele mostra o alerta de erro, senão ele começa esse processo de inserção de dados, né? Bom, essas duas funções aqui, olha para você ver o que ela faz. Ela trata o retorno, então vai chegar uma resposta lá da API, aí ela vê qual que é o tipo desse retorno, dessa resposta, e faz uma lógica, ó, de inserção de dados. Então isso aqui também é presenter. Pô, mas que é interactor então? Pô, interactor é bater na API, tipo aqui. É fazer esse handle aqui, ver se deu falha, se deu sucesso a API. O que mais que dá para fazer? A princípio isso, pessoal. A princípio o nosso interactor vai ficar mais curta, porque a gente tem pouca regra de negócio e muita regra de apresentação. Então vamos lá. Vou criar aqui, ó, minha home interactor. Agora, pessoal, vou ficar mais calado, né? Vou fazer mais e falar menos. Não, cacete. E minha home presenter. Beleza. Vou dividir tela aqui. Ainda não. Como alguns vídeos aí para trás a gente falou de programação orientada a protocolo, então nem vou me dar ao trabalho de explicar novamente. Já vou fazer essa classe orientada a protocolo. Reparem que a nossa interactor tem uma referência para presenter. Então a gente tem que injetar essa presenter, beleza? Vou criar aqui embaixo, depois eu mudo de lugar. Ô, cacete.
Mesma coisa, protocolo, classe, assinatura do protocolo. Aqui eu vou ter que injetar minha home presenter, sempre orientada a protocolo, ó. As dependências tem que ser, a gente tem que fazer inversão de dependências. Então eu vou pedir não do tipo home presenter, para o meu código não ter acoplamento. Eu vou pedir do tipo do protocolo, que permite eu fazer teste unitário. Se um dia eu precisar mudar essa presenter, eu tenho facilidade em mudar, certo? Então, beleza. A minha presenter tem que ter uma wiki var controller. Lembre do nosso papo lá da segundo papo, acho que era de memory leak, se eu não me engano era o segundo, que a gente fala sobre quando uma comunicação fecha o ciclo, tem que ter uma comunicação fraca para não criar referência cíclica e consequentemente memory leak, perda de memória, né? Então aqui eu vou criar uma referência para meu controller. Só que, pessoal, a nossa view controller, a gente não fez ela orientada a protocolo até hoje. Então, quando a gente criou a view model, a gente fez só a nossa view model orientada a protocolo, sendo que todas as nossas classes podem ser orientadas a protocolo. Então, eu vou fazer isso, ó. E quais vão ser as funções? A princípio, vão ser as funções que a view model chamava na controller. Só que agora quem vai chamar na controller vai ser a presenter. Beleza? Então coloquei essas três funções aqui. São as mesmas do viewModel delegate. Vou comentar essa linha e vou colocar o novo protocolo. Então agora a nossa controller está orientada a protocolo. E a propriedade que eu vou ter que injetar na minha presenter não vai ser do tipo YViewController, vai ser HomeViewControlling. Beleza? Show de bola. HomeViewController, preciso colocar um NSObject aqui. Já vou recortar isso daqui e colar aqui. Beleza. Show de bola, pessoal. Já vou mudar aqui na minha view controller. A minha view controller, ela não vai pedir mais uma view model. Ela vai pedir o quê? Um interactor. Opa. Home view. Home interacting. Beleza. Ó, já estamos tendo aqui ideias de que vai estar na Interact, ó. Mas calma, a gente ainda não vai mudar isso. Não, na verdade a gente vai ter que começar mudando isso. Bom, se antes minha view comunicava com uma view model e agora ela está comunicando com uma interactor, então, consequentemente, a minha interactor vai ter as mesmas funções que minha view model, a princípio, né? Então, copiei e colei aqui no protocolo da view model essas duas funções da view model, colei na interactor, quer dizer. Beleza, vou assinar. Ainda não vou implementar. Vou deixar para implementar depois, beleza?
Por quê? Porque eu já quero mudar o meu factory. Já vou dar um Command B aqui. A gente vai ver que vai reclamar que a View Controller não precisa mais de uma View Model. Agora ela precisa de uma Interactor. Beleza? Então vou criar minha Interactor. Para criar minha Interactor, eu preciso de uma Presenter. Então vou criar minha Presenter. E presta atenção só. E pessoal, assim como nossa View Model a gente injetava por Property Injection, né, injeção de propriedade, a gente faz isso aqui com Delegate, agora vai ser via Presenter. Wikivar Controller. Beleza. Recebe View Controller. A nossa Interactor vai comunicar com a Service, igual eu falei. A Interactor é responsável por comunicação, boa parte por essas comunicações com outras classes que batem em API, que acessam repositórios, que acessam dados de usuário e tal. Então vamos copiar isso da nossa View Model. Opa. Então, ó, tô quebrando. Vamos quebrando devagarzinho. Estamos chegando lá. E já vou fazer algumas alterações aqui na minha View Controller. Aqui era viewModel.update Carnival Content. Agora vai ser interactor.update Carnival Content. Legal. Aqui também não é mais. Aqui vai ser interactor.update Carnival Content. Legal. Isso daqui eu vou deixar para explicar daqui a pouco. Então, beleza. Então, já mudamos nossa View Controller. Agora vamos para o trabalho pesado. Passar código para Interactor, que é a nossa porta de entrada a partir da View Controller. Então, quando a gente chama update Carnival Content na View Model, o que a gente já repara? Que muda o valor dessa propriedade. A Interactor guarda a propriedade? Pode até guardar, mas não de dados. Essa daqui guarda o estado. Se, na verdade, pessoal, estava pensando em colocar na Presenter. Só que isso aqui é o estado da API. Então, vou tentar colocar... A princípio, eu vou deixar na minha Interactor. Beleza? Essa variável, ela guarda se teve retorno da API de carnaval, da API de festa, da API de bloco. Então, quando as três dão sucesso, ela faz determinada ação, que é essa daqui, ó. Fill cells. Aí ela vem e chama, ó. Certo? Aí começa a fazer isso aqui. Então, eu vou deixar ela na minha Interactor. Porque isso aqui está relacionado à chamada de API. Se chamou as três APIs. Beleza.
vai dar um erro porque tem que ter essa função aqui do fill. Já vou copiar aqui, colocar num private extension. Porque essa função é privada, então todas as funções privadas ficam no private extension. Essa função erro request, se deu erro de request, isso está relacionado à chamada de API. Vou colocar isso no interactor, na interactor. Aqui já tem o primeiro ponto que eu sei que eu vou ter que comunicar com a minha presenter. A minha interactor não tem delegate para view controller. A minha interactor, ela manda informação para a presenter. Então eu preciso mandar informação para a minha presenter que acabou de carregar. Então vou lá na minha presenter, coloco essa função aqui, certo? E aqui eu chamo de finish load. E aqui não é delegate, vai ser presenter. Beleza. Vamos voltar para ViewModel. Tá dando erro. Coordinator, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Porque chamou essa função fill all kind of content, que é essa daqui, ó. Aqui já começa totalmente regras de dados, né? A gente está manuseando dados aqui. Então, eu vou passar essa função para o protocolo da presenter. Então, olha para você ver como a gente já está quebrando o nosso ViewModel em duas classes diferentes. Então, eu estou fazendo esse jogo. Eu estou pegando a ViewModel, estou analisando o código dela. Se é código que bate em API, bate em repositório, tem lógica relacionada com regras de negócio, com estados de usuário, interactor. Se tem regras, se eu tenho código que é manuseio de dados para apresentação, para passar para view controller, é presenter. Então estou aqui de boa, ó, refatorando ao vivo. A ideia é essa mesmo, pessoal, não tem neura. VIP é uma evoluçãozinha do MVVM, então não tem segredo. Então, se eu passei essa função para presenter, o que eu faço? Vou copiar essa implementação e colocar aqui. Ó, para você ver, só estou no copia e cola, não estou fazendo nada novo. Ele deu erro porque eu preciso dessas 4 funções. Então, vou copiar essas 4 funções e essa quinta porque ela é chamada. Essa daqui, né? Ela é chamada aqui, aqui. Então, vou copiar. São todas funções privadas de lógica interna da presenter. Então, vou colocar dentro de um private extension. Legal. Parou de reclamar aqui. Então é isso, vai dando erro, eu vou corrigindo. Tem um delegate. Agora não é mais delegate, agora é view controller. Controller.reloadData. Bom, mas eu não tenho array cells, então bora pegar o array cells. O array cells, pessoal, é a propriedade mais presenter possível. Ela é completamente presenter. Ela é um array que guarda os dados que vão ser apresentados na table view da view controller. Então, vem para presenter. Tanto array cells quanto special data, carnaval data, block data, party data. Então, bora copiar isso também. Copiei os 4 aqui.
Vou colocar aqui na minha presenter. Beleza. Ó, tem nenhum erro mais. E aqui o que eu faço? Presenter.fuel kind of content. Bacana. Coordinator eu vou deixar por último. Então a gente estava lá na ViewModel, a gente estava trabalhando com essa função com event infos, já coloquei o event infos, ok. Get home carnival informations. O que essa função faz? Ah, ela faz aqui, ó. Então eu vou deixa eu pensar aqui. Então vamos lá. Isso aqui tá ok. Isso aqui ainda não tá ok. Vamos fazer isso tá ok. Tem que chamar um show progress lá na presenter. Então aqui no update carnival content, já vou colocar presenter.showProgress. Não existe lá. Não, vou colocar didStart API fetching. Vou colocar um outro nome. Tenho que colocar isso lá no protocolo da presenter, certo? Coloquei aqui. Vou ter que implementar aqui. E isso vai fazer o quê? Chamar o showProgress. Então, controller.showProgress. Beleza. Então, isso aqui tá ok. O didStart API fetching. Ou seja, quando começou o API fetching, eu tenho que colocar, quando chama update carnival content, eu tenho que colocar tudo falso, igual aqui, tá na minha interactor. Aí chama essa função que chama o showProgress, beleza. Chama reset carnival content, que faz isso daqui. Isso daqui eu vou ter que passar para presenter, porque isso é... Olha para você ver, isso aqui são os dados da presenter. Então tá zerando os dados da presenter. Isso é a lógica de apresentação. Então vou copiar essa função, colocar aqui no private extension, e na hora que eu chamar o didStart API fetching, eu vou chamar aqui o reset carnival content. Ou seja, view controller chama update carnival content, update carnival content chama a presenter e manda a presenter zerar os dados e mostrar o load. Então tá assim por enquanto. E agora essa função. Essa função vai ser service.getCarnivalData. Lembra que a gente não está usando mais a closure? Então olha como é que fica mais simples. Vou até deixar isso comentado. E tem mais uma coisa, né, pessoal? Tem mais essa linha aqui, que isso vai ficar na interactor, porque está chamando um serviço. E tem essa linha aqui, só que essa linha aqui é array cells. Array cells é na presenter. Então, quando chama a didStart API fetching, eu tenho essas três ações da minha presenter. Então, matamos essa função. Beleza? Essa função tem relação com o coordinator, que é justamente uma função que é chamada lá na ViewController. Aqui.
Quando eu clico no evento na tela, ele chama ViewModel. Ele chamava ViewModel. Só que agora não vai ser mais na ViewModel. Eu tenho que colocar isso no meu VIP. Vou deixar isso por último. O que mais? Eu tenho, pessoal, ó. Então aqui, vou deixar para daqui a pouco. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tô chamando as funções lá na Service, mas eu não estou recebendo os resultados. Então, o que eu tenho que fazer? Receber os resultados a partir do delegate da Service. Home Service Delegate. Vai mandar eu implementar tudo isso aqui. Igual a ViewModel. Então, ó, did fail holiday br fetching. Eu tenho que informar isso para presenter, porque a lógica dessa função da ViewModel é lógica de dados. Então, tá na presenter. Já vou copiar aqui. Já vou colocar aqui e colocar essa função no protocolo da presenter. Aí o que eu faço aqui? Presenter.didFail. Show de bola. Vamos para o caso de sucesso. Isso daqui eu vou deixar na Interactor. Porque se não tem um feriado do tipo carnaval para a gente saber quantos dias que faltam, eu vou informar para a Interactor que deu falha. Não acho que isso tenha relação com dados em si, mas com o retorno da API em si, com o tratamento do retorno. E se não deu falha, eu vou ter que criar uma função lá, que vai ser isso daqui, ó. Did-get Carnaval data. Did-get holidays. Vai ser assim, did-get holidays. Bora lá. Então aqui, se deu sucesso, eu chamo Carnival Model. Na verdade, eu não vou passar, não vai ser um array, vai ser só um. Vai chamar Carnival Model na minha presenter. Legal. Na verdade, vai chamar did-get Carnaval Holiday. Beleza. E o que vai ficar nessa função? O código que estava na ViewModel. Esse daqui, ó. Beleza, ele vai reclamar porque ele precisa dessas duas funções. Então eu vou lá na minha ViewModel e pego essas duas funções.
Aqui é controller. Colei as duas funções aqui que ele precisa. Beleza. Vamos descendo. E agora, pessoal, a implementação desses dois delegates, que são os delegates que estão substituindo a closure, vai ser o que era chamado aqui, ó. Então, o did fail get carnaval data. Eu vou colocar erro request igual a true, igual aqui. E no caso de sucesso, eu tenho que fazer isso aqui, né? Então, tenho que chamar uma função dessa na presenter. Então, vou criar lá na presenter do mesmo jeito. Essas funções privadas vou tirar daqui. Vou deixar no extension. No extension privado, certo? Então está aqui todas as nossas funções privadas. Agora a função de sucesso, de quando consegue pegar as informações. E aí eu tenho que copiar essas duas funções aqui lá para minha presenter. Então, quando a minha Interactor receber sucesso da service, eu chamo minha presenter e passo data. Na verdade, eu vou passar esses dois tipos assim, ó, mesma coisa. Vou colocar na presenter do mesmo jeito aqui, ó. Event type e data. Essa linha eu vou ter que fazer. Vamos ver, porque isso daqui tá na minha Interactor. Aí deixa eu pensar para a gente não ter que duplicar o switch. Tô pensando, pessoal, em fazer esse switch aqui, ó. Vamos tentar, vamos ver como é que fica. E aí, ao invés dessa função, a gente vai ter 3 funções ao invés de uma, porém, cada função vai ficar muito pequena. Então, acho isso bom. Não é legal ter muitas funções em um protocolo, porém, o mais importante é que cada função seja pequena, porque isso facilita o entendimento e facilita os testes unitários. Então, vamos ter 3 funções no protocolo da presenter. Então, vai ser did_get party data,
vai ter didget block data e didget carnival data. Então vamos ter três funções agora. Ao invés dessa implementação aqui, eu vou ter três implementações da minha presenter. Só que cada função vai ser muito pequena. O escopo vai ser muito pequeno. E isso facilita muito nossos testes unitários. Aquela comunicação com classe externa que a gente testa. Então, para nós vai ser muito fácil. Beleza, e remova essa daqui. Então repara que no fim das contas saiu até com menos linhas, né? Eu gosto muito mais de três funções pequenas do que uma função grande. A gente conversa muito sobre isso no vídeo sobre Clean Code. Mas beleza. Vamos lá. Então aqui, ao invés de mudar o paridata, que o paridata não é responsabilidade do interactor, ele é responsabilidade da presenter. Aqui eu chamo presenter.paridata. presenter.blockdata. presenter.carnivaldata. Tô gostando, viu, pessoal? Tô achando que tá ficando muito bom. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa da nossa ViewModel. Essas duas já foi. E isso daqui a gente já resolveu. A gente começou por aqui, lembra? Quando eu coloquei a propriedade eventsIf, que ele chama essa função no didset. Então foi por onde eu comecei, ó. E aí o fill all kind of content tá na presenter. Aí a minha interactor chama ela na presenter. Beleza. Agora vamos conversar a última coisa, que é essa questão do coordinator. Pessoal, na chamada dos vídeos, né, no LinkedIn, tá, em todos os lugares que eu comentei sobre essa sequência de vídeos, eu sempre falei VIP-C. O que é o VIP-C? É Viper, View Controller ou View, Interactor, Presenter e Coordinator. E aqui eu estou usando o termo VIP. Bom, mas VIP ele já pressupõe, né, o Clean Swift ele já pressupõe que tem uma classe responsável por navegação, que pode ser um Coordinator ou uma Router. Geralmente, quando trabalha com VIP, o pessoal usa Router. Então, vou até colocar isso aqui anotado. VIP-C é igual a VIP. Então, o VIP já pressupõe que usa Router ou Coordinator. Beleza? E, pessoal, quem usa o Coordinator, quem comunica com o Coordinator aqui no nosso desenho, é a View. A View que mantém... Vamos ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Então, olha para você ver. A gente tem a nossa View Controller, que comunica com o Interactor, que comunica com a Presenter, que comunica com a View Controller, certo?
Então isso a gente fez aqui. E quem comunica com o coordinator é minha view controller ou com minha router. Tem as suas diferenças, mas as duas classes são responsáveis por navegação, ok? E enquanto a gente usava ViewModel, quem comunicava com o coordinator era ViewModel, era como se fosse, por exemplo, nosso Interactor ou nossa Presenter. Então tem essa mudança. Então, tipo assim, pessoal, não faz muita diferença se é a View Controller ou se é a Presenter, por exemplo, que vai comunicar com esse coordinator barra router. Mas para seguir aqui a ideia, o que é mais padrão, eu preferiria colocar com a Presenter. Mas para a gente seguir com o padrão, vamos colocar a View Controller conversando com esse coordinator, beleza? E normalmente o VIP é o conceito mais usado, é o padrão mais usado. Então, pessoal, vamos lá. Então, tenho minha presenter, de finish loading. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui, false. Então, nessa função de finish loading da presenter, eu vou... Não, primeira coisa, vamos começar pelo nosso controller. Eu vou pedir nela o coordinator, que é o que eu falei que ia fazer. Home coordinating. Vem aqui. Mesma coisa. Legal. Legal. E aqui não vai ser view model mais, né, pessoal? Agora vai ser coordinator. Só que eu não sei se a função no coordinator tem esse nome. Vamos ver se tem. Vamos abrir o coordinator. Push details que chama. Então aqui vai ser type e ID, mesmo jeito. Então a minha view controller que comunica com o coordinator. Beleza, né? Então resolvemos esse problema, agora temos esse problema para resolver. Como que a gente vai resolver ele? Cabeça já está até fritando com essa refatoração ao vivo. Cansa, pessoal, cansa demais. É muita falazada. Então vamos lá, tem essa função de finish loading, que ela é chamada só aqui. E quando chamar ela, eu vou colocar aqui uma propriedade que chama did receive error. Booleano. Tenho que mudar aqui. Beleza. E agora, essa lógica aqui, ó, ela vai ficar mais simples. Eu vou passar esse erro, o erro request aqui, como parâmetro e remover isso daqui, ó. Beleza? E aí eu vou fazer essa lógica aqui na minha presenter. Tanto que eu vou poder remover essa função aqui do protocolo. Por quê? Porque agora vai ser a própria presenter que vai chamar ela, ó. Tá logo aqui embaixo. E já que ela é privada, vou passar ela para a extensão de funções privadas. E agora
chegou a informação na minha presenter que deu erro em alguma das chamadas de API, então minha presenter vai ter que comunicar com o meu view controller. Então, vou colocar aqui did receive error, show de bola. Vou ter que implementar aqui. Vou chamar coordinator.showErrorAlert. E na minha presenter eu faço nada mais do que chamar a minha controller. Did receive error. Acabamos, pessoal! Ah, moleque! Finalmente, em mais 1 hora de vídeo. Dá um COMAND-B aqui. Então vamos lá, vamos fazer uma breve recapitulação. Primeiro só corrigir os erros. De teste não. Ah, agora o coordinator era controller, rapaz. Então esse coordinatorzinho safado que eu criei ali, ó, eu injeto ele aqui. Beleza? Show de bola. Deu certinho. Então, pessoal, só fazer uma recapitulação. Então, a gente, na View Controller, não converso mais com a View Model. Estou conversando agora com a Interactor. Injetei a Interactor na View Controller e chamo funções da Interactor. Por exemplo, update Carnaval Content. Chamei essa função na Interactor, cai aqui. A Interactor tem responsabilidades de regras de negócio, chamadas de serviço, etc. Então ela já começa aqui com o controle de uma propriedade de estado, né, de gerenciamento de estado. Comunica com a presenter, porque lembrando, a nossa view comunica com o interactor, que comunica com a presenter, que comunica com a view. E já chamei 2 funções na service. Quando a service tem o resultado lá das chamadas de API, eu caio no delegate da service. Então são 4 funções. E quando a Interactor faz essas regras de negócio, sempre ela chama a presenter. Então chama a presenter aqui, chama aqui, aqui, em vários lugares. E a presenter, ela recebe a partir das funções do protocolo dela, todas essas funções aqui. Did finish load, did start API fetching, did fail holiday BR fetching, por aí vai. Aí ela faz a lógica de apresentação de dados, certo? Ela aplica uma lógica sobre esses dados para passar para o controller. Então, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Chama o reload data com esse array cells. Beleza, então olha para você ver, funções bem pequenas, certo? Bem fáceis de ser testadas. Então é isso. Fizemos o nosso VIP. A gente ganhou. Vou colocar aqui, ó. O que a gente ganhou com essa aplicação? A gente ganhou, principal, testabilidade. A gente ganhou legibilidade. A gente ganhou reutilização de código, aumento da possibilidade de reutilização, certo? A gente aumentou a coesão do nosso código e diminuiu o acoplamento. O que mais? A gente... vou colocar aqui a aplicação do Solid. Né? A aplicação do Solid ela não é o objetivo.
Ela é um meio para se chegar, por exemplo, ao aumento de testabilidade e legibilidade. Mas acho válido mencionar aqui. Então é isso. Então nosso código ficou mais robusto, ficou mais manutenível e mais preparado para o futuro. Um código que ele não, né, a gente não pensa no longo prazo, ele é um código que pode ir direto para o lixo, que não tem utilização. Quem trabalha na área sabe que uma funcionalidade que você faz hoje, amanhã você já vai estar fazendo alguma alteração nela, porque mudou algum cenário de produto, de negócio, do mundo, e isso impactou o seu negócio, impactou o código. Então essa é a nossa vida, tá sempre fazendo manutenções e criando código e refatorando o código, e isso nunca acaba. Então é isso, pessoal. Só fazer um agradecimento final aí. A gente vai ter mais um vídeo aí de fechamento, fechar com chave de ouro, mas ele vai ser só revisitando tudo que a gente já conversou nesses outros vídeos. Não vai ter conteúdo novo, mas queria agradecer quem chegou até aqui. Quem chegou até aqui é de verdade. Quem chegou até aqui, ó, tá fechado no Swift mesmo. E eu tenho certeza que vocês, pelo menos alguma coisinha bacana vocês aprenderam aqui. Deem opinião aí nos comentários. Teve um rapaz que ele comentou que se eu não podia colocar os vídeos em 1080p. Cara, eu nem tinha me atentado a isso. Comecei a exportar os vídeos. Opa! Comecei a exportar os vídeos em 1080p, aumentou a qualidade aí, então comente aí se alguma parte for confusa, se tem dúvida. Se puder dar aquela compartilhada também, fortalece aí. Então, galera, valeu demais. Brigadão quem acompanhou. Fechou? Vamos junto aí, galera. Vamos ficar foda. Precisa de dev foda nesse mercado. Aprendizado nunca é o suficiente. Vamos ser foda, demorou? Então, aquele abraço, galera.